Santos venceu o Ituano por 2-0, com gols de Serginho e Guilherme. E com esse resultado, o Santos fica cada vez mais perto de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Vila Nova na Vila Belmiro e caso vença e o Ceará, que vai enfrentar a equipe do Avaí, tropece, seja derrotado ou até mesmo empate, o Santos matematicamente está de volta à elite do futebol nacional. Matematicamente, tá? Mas eu considero que vencendo a equipe do Vila Nova, o Santos dificilmente fica fora da disputa da primeira divisão em 2025. Vamos atualizar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, falar sobre esse confronto contra o Ituano e também sobre renovações de contrato. Dois jogadores aí que podem permanecer para a próxima temporada. Vamos falar sobre isso e, claro, quero a sua opinião e também quero que você se inscreva aqui no canal. Já deixa o seu like e também a sua inscrição para a gente chegar a mais e mais torcedores santistas, tá certo? Bom, vamos à classificação. O Santos, com essa vitória, foi a 62 pontos e o Sport foi derrotado pelo América. Então o Sport permanece com 59 pontos, mesmo número de pontos do Mirassol, que nesta rodada já jogou e venceu a equipe da Ponte Preta, também com 59. Temos o Novo Horizontino com 57 pontos, o Novo Horizontino que joga nesta terça-feira fora de casa, em Campinas, contra o Guarani. A tendência é que o Novo Horizontino vença, né? O Guarani, que hoje é o pior time da competição, o último colocado, mas né, futebol é futebol, vai que o Guarani consiga arrancar alguns pontinhos aí do Novo Horizontino. E aí o primeiro time fora do G4 é o Ceará com 54 pontos, ou seja, o Santos abriu 8 pontos do quinto colocado. Então uma margem bem segura do Santos nessa reta final da competição. Temos o Vila Nova, que é o nosso próximo adversário, com 52 pontos, e o América Mineiro, com essa vitória em cima do Sport, está com 52 pontos. Na próxima rodada, temos o Santos pegando o Vila Nova, temos a Chapecoense enfrentando o Novo Horizontino, o Ceará enfrentando o Avaí, Operário e Sport também se enfrentam, e o Mirassol pegando a equipe do Coritiba. Essas são as partidas, né, da 35ª rodada. Mas bom, falando sobre a partida entre Santos e Ituano, foi um Santos que teve finalmente uma partida onde o torcedor do Santos não ficou suando frio, roendo as unhas até o árbitro encerrar a partida. Foi um Santos que teve um jogo tranquilo, né? É bem verdade que o Santos enfrentou um adversário que mais foi derrotado e também que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Só que uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte: se vamos enfrentar uma equipe frágil, tecnicamente, taticamente, o que eu espero é que a gente consiga fazer gols, consiga vencer com autoridade, sem sufoco. E foi o que o Santos conseguiu nesta segunda-feira. Foi um Santos que abriu o placar com o gol do Serginho. Serginho, inclusive, jogou mais aberto pela direita, só que em alguns momentos ele também aparecia como meia, então intercalou bastante essa movimentação, né, de um setor para outro. O Wendel Silva também gostei, mais uma vez voltou a ser importante para esse time do Santos, ele que estava um pouco apagado nas últimas partidas e acaba dando assistência, né, pro gol do Guilherme, que acaba decretando a vitória do Santos. Gostei também do Guilherme, achei participativo não só pelo gol e pela assistência, mas né, de forma geral. Gostei do Escobar, gostei do João Basso. Enfim, acho que a gente pode elogiar bastante esse time do Santos de forma coletiva e até mesmo o técnico Carille. Eu que critico bastante o treinador santista, acho que a partida que o Santos fez foi bem interessante em termos de posicionamento, até mesmo essa ideia dele colocar o Serginho no time, mesmo com a volta do Juliano, apesar de eu ter achado o Juliano um pouco apagado no jogo, mas funcionou o lado do Serginho, né, que vem sendo um jogador que contra o Ceará já tinha aparecido dando uma assistência bem bonita para o gol do Pituca e hoje aparece fazendo esse gol. Inclusive, ele estava jogando um pouco mais aberto pela direita e ora também
ia mais para o meio, só que ele faz um gol pela esquerda, né, aproveitando uma boa jogada do Santos ali com o Guilherme. E aí, o Santos estava sendo um pouco mais atacado pelo Ituano nos minutos iniciais. O Ituano estava com mais posse, estava tentando incomodar o Santos, nada muito desesperador, mas estava um pouco melhor. Só que aí o Santos fez esse gol com o Serginho, e aí a partir do momento que o Santos faz esse gol com o Serginho, só deu Santos. Hora ou outra a equipe do Ituano tentava fazer alguma coisa, mas acho que o Santos foi soberano nessa partida, tanto no primeiro como no segundo tempo também. A sensação que eu tenho é que se o Santos tivesse apertado um pouquinho mais, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto. E aí é um Santos também que no segundo tempo, quando volta do intervalo, logo aos 6 minutos, amplia o placar com um gol do Guilherme, com o Santos marcando pressão. O time do Ituano, né, perde a bola para o Santos, o Wendel espera o Guilherme, né, passar por ele toca para o Guilherme e o Guilherme faz 2-0. Então foi um Santos que soube também ser inteligente, entender a superioridade técnica que tinha em relação ao Ituano. É uma equipe muito frágil, tá? Isso não descarta a fragilidade do Ituano. Mas como eu falei, a gente tem que saber aproveitar isso. O Santos enfrentou equipes que não eram boas tecnicamente nessa Série B, só que inclusive perdeu pontos para essas equipes. Isso não poderia ter acontecido, né? Então, mesmo quando a gente enfrenta uma equipe mais frágil, a gente também tem que reconhecer que soube aproveitar isso, porque não foi uma rotina do Santos, né, aproveitar ao longo dessa temporada. E foi um conjunto que funcionou, como a gente falou, acho que não dá pra gente apontar que algum jogador do Santos que foi mal mesmo. Talvez um Pituca eu achei que ficou um pouco abaixo dos outros jogadores, mas não a ponto de falar que o Pituca jogou mal. Acho que não se destacou como outros atletas. O Rainer defensivamente não complicou, mas foi um Rainer que eu esperava um pouco mais ofensivamente, acabou errando cruzamentos, né? Não foi tão efetivo assim de forma ofensiva, mas também não comprometeu, né? Para quem estava com medo do Rainer, não foi um jogador que comprometeu nessa partida, tal como o Diógenes. Diógenes também deu ali um sustinho ou outro, né, com a bola nos pés, mas quando a bola foi na direção do gol, ele conseguiu fazer as defesas, enfim, também não sofreu um ataque, né, da equipe do Ituano, mas cumpriu ali com o que a gente torcia para que ele não sofresse gol. E aí, até pegando essa questão de não sofrer gol, com a questão do Sport, né? Porque o Santos abre essa vantagem de 3 pontos do Sport, mas o Santos fez 2 gols e o Sport sofreu 2 gols, né? Fez um, enfim. Mas é importante também essa questão de saldo de gols, porque se o Sport tivesse vencido, iguala em número de vitórias também, né? O critério de desempate hoje seria o saldo de gols. Mas foi um Santos que soube construir, foi um Santos que soube marcar a pressão quando necessário, enfim, não passou sufoco diante da equipe do Ituano. E para falar sobre algumas outras situações, né, até pegando o gancho do Carille, na entrevista coletiva, ele fala sobre o Gil, até para a gente discutir nos próximos dias, mas ele deixa meio que em aberto o futuro do Gil, que já era algo que nos bastidores o Santos entendia que ele iria se aposentar. O Carille deu a entender que o Gil está pensando, né? Pode ser que o Gil permaneça por mais uma temporada e tem que ver. Se ele permanecer no futebol, significa permanecer no Santos ou em uma outra equipe. Quem tem grande chance de ficar no Santos para 2025 é o William Bigode. Inclusive, informação que tinha sido repercutida inicialmente pelo Wagner Frederico, e na nossa transmissão a gente, pelo Felipe Camargo, né, ele confirmou que sim, o Santos tem tratativas para renovar o contrato com o William Bigode por mais uma temporada. E aí eu acho que é um erro, tá? Acho que é um erro. O William Bigode, para mim, não fez uma boa temporada. Se a gente pega os jogos onde o Bigode entrou, a gente mais criticou do que elogiou. Não vejo em qual contexto ele seria útil em 2025. E aí é justificativa, né? Igual renovaram com o Vladimir, igual renovaram com o Camacho. É bom de grupo, mas isso para mim não basta, né? Para um time profissional a gente tem que ter outros argumentos para não ficar apenas nessa questão de não, ele é bom de grupo e tal. Então discordo completamente dessa possibilidade de renovação
de William Bigode, tá? Mas óbvio, a gente fala isso mais pra frente. Hoje, é claro, a gente dá essa ênfase no jogo contra o Ituano, que foi um resultado importantíssimo. Estamos quase lá, gente. Um pezinho e meio na Série A do Campeonato Brasileiro. Tô satisfeita, porque, sendo bem honesta com vocês, né, nessa reta final, eu não tô nem esperando o desempenho, eu quero resultado. Pode jogar mal, mas ganhando 3 pontos nessa altura do campeonato é o que me interessa. Mas é bom, né, a gente acompanhar uma partida onde o Santos não sofreu e conseguiu vencer sem maiores dificuldades diante do Ituano. 2-0, gols de Serginho e também de Guilherme. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida e se você faz alguma alteração para o próximo jogo contra o Vila Nova. Lembrando que o Brasão deve voltar, existe a possibilidade também do Sherman voltar, Jair, Luan Pérez, enfim. A gente vai discutindo ao longo da semana, tá certo? Grande abraço e até a próxima.